Olá, queridos amigos e irmãos que acompanham a programação da Constante TV. Sejam muito bem-vindos ao programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus. Desde já queremos te pedir para curtir o nosso canal, deixar o seu like é importante para nós, como também acionar o sininho para que você receba informações sobre a programação da Constante TV. Sejam muito bem-vindos ao programa CGC, como já dissemos, e nós temos estudado o tema da cosmovisão cristã. Nós precisamos adquirir o entendimento sobre a vida e a realidade a partir de uma perspectiva bíblica. Por isso nós temos estudado esse tema da cosmovisão cristã e hoje nós vamos estudar sobre a educação a partir da cosmovisão cristã. Precisamos compreender a capacidade que Deus nos deu de aprender, como a educação é importante para a vida de todo ser humano e como essa educação precisa ter um princípio, um fundamento da santa palavra de Deus. Todos nós que cremos na palavra do Senhor precisamos entender que a nossa perspectiva da realidade e de todos os aspectos da vida precisam partir da Escritura. A educação também está dentro desse leque de conhecimentos, desse leque que compreende a nossa realidade. A educação também faz parte disso e nós precisamos entender que a educação ela precisa ter como fundamento, como base, a Escritura, a Santa Palavra de Deus. Todos os seres aprendem, até mesmo os animais eles conseguem aprender. Os ensinamentos são passados até mesmo pelos animais, né? Os filhotes aprendem com suas mães, com seus pais, aprendem a caçar, aprendem a fugir dos predadores, aprendem a acasalar, aprendem a conquistar, né, um parceiro para o acasalamento. Quando nós olhamos a natureza, nós vemos uma série de informações que são passadas mesmo entre os animais, né? Aprendem a fugir dos predadores, aprendem a fazer com que a sua espécie permaneça viva na natureza. Aos homens, queridos, foi dado uma capacidade incrível, surpreendente de aprender. O ser humano recebeu de Deus a razão e com a razão a capacidade de observar, de aprender, de avaliar, de discernir e de concluir. Somente o ser humano consegue cumprir todo esse processo. Os animais aprendem por instinto, mas nós aprendemos pela razão. Nós, portanto, observamos as coisas ao nosso redor, nós aprendemos sobre elas, nós avaliamos, discernimos e concluímos. Então, o nosso processo de aprendizado, ele envolve também o discernimento e a conclusão sobre os vários aspectos da vida. Então, Deus nos deu essa capacidade de aprender, de concluir, né, sobre os vários aspectos da vida. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus que somente nós, os seres humanos, temos. Uma criança, mesmo na pré-escola, ela, depois que ela aprende a falar, né, ela consegue aprender numa velocidade absurda. Né? A mente da criança ali absorve uma série de informações numa velocidade incrível. Né? E quando ela começa a falar, então começam a surgir as perguntas, né? Começam a surgir os porquês. Mas por que isso é assim? Mas por que isso, papai? Por que isso, mamãe? Então, ela consegue fazer dezenas de perguntas no mesmo dia. Enquanto ela pergunta, ela está tentando entender a realidade à sua volta e por que as coisas funcionam como elas funcionam. Então, toda vez que uma criança pergunta, e se você tem filho pequeno, então saiba que essas perguntas que essa criança está fazendo são importantes de serem respondidas para que ela consiga entender como funciona o mundo ao seu redor. Então, todos nós, seres humanos, aprendemos, temos uma capacidade incrível, enorme de aprender, e isso foi dom de Deus, isso é dom de Deus para nós. Deus nos dotou, irmãos, com uma capacidade cognitiva incrível.
Os homens, eles são caracterizados por esse processo de ensino-aprendizado constante. O homem tem essa capacidade de aprender constantemente e de ampliar, né, o seu conhecimento sobre os vários aspectos da vida, sobre as várias coisas que nos cercam, que cercam a nossa realidade, né? Essa capacidade cognitiva, então, ela foi criada por Deus e dada ao homem. A capacidade de aprender, ela não evoluiu, ela está presente conosco desde a criação. Nós fomos criados com essa capacidade de aprender e ela pode ou não ser desenvolvida. O interessante e a vontade de Deus é que nós aprendamos cada vez mais. O homem não evoluiu para aprender, ele já nasceu com a capacidade de aprender, com a capacidade de absorver conhecimento, e o que ele deve fazer então é desenvolver essa capacidade de aprender. Portanto, nós precisamos, né? Nós podemos e devemos aprender, devemos desenvolver e incentivar, né? Ser incentivados, incentivar nossos filhos, incentivar quem está ao nosso redor para que todos possamos aprender, né? Essa capacidade já nasceu conosco, Deus nos deu, então, a capacidade de aprender. E nós vemos no livro de Gênesis como desde os primeiros povos, né, essa capacidade de aprender, ela foi se desenvolvendo e nós temos diferentes habilidades também, diferentes áreas onde nós podemos nos desenvolver de uma maneira maior e melhor e ter, então, um conhecimento mais aprimorado. Quando nós olhamos a Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 4, nós vemos uma descrição bem interessante, né? Capítulo 4, a partir do versículo 20, né? A Escritura nos diz: E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, perceba, irmãos, que os filhos aqui de Ada tiveram áreas diferentes em que eles se desenvolveram e aprenderam e foram então destacados. A Bíblia destaca essa capacidade que eles tiveram de aprender, né? Jabal foi um homem que aprendeu, né, a construir tendas e a criar gado, né? O seu irmão Jubal se desenvolveu mais na área das artes, né? Ele sabia tocar harpa e flauta, né? E Tubal-Caim era um fabricante de instrumentos cortantes de cobre e de ferro. Então, desde os primórdios, os homens são capazes de aprender e se desenvolver em determinadas áreas do conhecimento. A educação, portanto, irmãos, está enquadrada dentro daquilo que nós entendemos na teologia como graça comum. Ou seja, Deus deu a todos os homens, independente de demonstrarem fé ou não em Deus, no Deus Criador, Deus deu aos homens a capacidade de aprender e se desenvolver também de maneira específica em determinada área do conhecimento. Então, a educação, o aprendizado, a capacidade de aprender é graça comum de Deus dada a todos os homens. No entanto, queridos, também a Escritura nos ensina que conhecer a Deus, que o conhecimento de Deus é a cereja do bolo desse desenvolvimento cognitivo humano. Nós podemos aprender sobre várias coisas, podemos entender sobre vários assuntos e nos desenvolver em várias áreas do conhecimento. Mas o conhecimento de Deus em específico é a cereja do bolo, então, no conhecimento do homem, nessa capacidade cognitiva de aprender. Aqueles que conhecem a Deus são muito mais desenvolvidos e conseguem entender a realidade ao seu redor, conseguem entender o sentido da vida. Portanto, conhecer a Deus é o melhor conhecimento que você pode ter. Conhecer a Deus é o melhor desenvolvimento da sua capacidade cognitiva.
Conhecer a Deus, irmãos, é uma das coisas mais importantes que nós podemos ter. Eu lembro de uma conversa uma vez com um consultor em gestão. Ele não era um cristão, mas ele me disse uma vez, conversando, ele disse que gostava muito de estudar sobre a Bíblia. Eu dei um livro muito interessante para que ele pudesse aprender mais sobre Deus, para que ele pudesse conhecer a Deus, mas ele dizia que a teologia era uma área que ele admirava muito, porque trazia esse conhecimento de Deus e conhecimento da realidade. Então nós, como cristãos, precisamos crer naquilo que a Bíblia diz, que o conhecimento de Deus é o melhor conhecimento que nós podemos ter. Acompanhe comigo no livro de Provérbios, no capítulo 2, o que o sábio fala sobre o conhecimento de Deus. Ele diz assim: meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Queridos, o conhecimento de Deus traz para nós ensinamentos que nenhuma outra área da ciência pode nos dar. O conhecimento de Deus traz para nós o entendimento da realidade, que nenhum outro tipo de conhecimento pode nos trazer. Portanto, conhecer a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Estudar sobre Deus, conhecer seus atributos, entender a sua palavra e aplicar essas verdades ao nosso coração é um presente de Deus para nós. E a cereja do bolo de todo e qualquer conhecimento que o homem possa ter. É a cereja do bolo sobre toda e qualquer área do conhecimento. E esse conhecimento de Deus está disponível para nós. Vamos para um pequeno intervalo e logo depois retornaremos com o nosso assunto. Estamos de volta com o nosso programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento do nosso Deus. E estamos estudando sobre o tema da educação. Educação a partir de uma cosmovisão cristã. E temos visto, queridos, que a Bíblia nos revela que o conhecimento de Deus é o melhor conhecimento que nós podemos ter. Nós podemos aprender sobre várias áreas do conhecimento humano, mas nenhuma delas dará a nós a capacidade de entender a justiça, a retidão, a equidade e todas as boas veredas. É interessante que alguém pode ser extremamente desenvolvido numa área do conhecimento, mas se não conhecer a Deus, essa pessoa é um pobre ignorante. Conhecer a Deus, queridos, é o melhor conhecimento que nós podemos ter. E queremos te convidar a estar participando, assistindo a Constante TV diariamente, porque esse é um objetivo da Constante TV, levar o conhecimento de Deus, levar a salvação a todos aqueles que ainda não têm e não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E aqueles que já confessaram fé no Senhor possam entender quem Deus é, possam conhecer esse maravilhoso Deus e possam ter as suas vidas e os seus caminhos transformados por esse conhecimento. A educação, portanto, precisa ser compreendida a partir do entendimento da Escritura, daquilo que a Escritura nos revela. A Bíblia também diz, irmãos, que os conhecimentos que são adquiridos por uma geração devem ser levados à próxima geração para que essa geração tenha uma vida melhor
principalmente no âmbito social, mas também de uma forma geral. Deuteronômio 6 nos ensina que nós devemos ensinar, portanto, sobre Deus, principalmente, às novas gerações. Nós podemos e devemos falar sobre Deus, devemos passar essas experiências aprendidas sobre Deus às próximas gerações, para que elas também continuem fazendo isso de geração em geração, levando o conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para a nossa história, nós vamos observar, irmãos, por exemplo, que a reforma protestante teve um papel fundamental para tirar a humanidade da era das trevas, também através da educação. A reforma protestante teve vários impactos no mundo, não só na área religiosa, não só fazendo um contraponto à era das trevas, conhecido como era das trevas, onde o conhecimento de Deus também foi restrito a um determinado grupo. A reforma protestante quebra com isso e diz que todo homem pode e deve aprender sobre Deus. A Bíblia deveria ser traduzida na língua de todos os povos, e desde os pobres, os mais simples, até os ricos, a alta sociedade, deveriam ter direito à educação também. Então, nas outras áreas da ciência também, a reforma protestante teve grande impacto, e na educação principalmente. Lutero escreveu, por exemplo, cartas solicitando aos governantes que criassem escolas nas comunidades pobres, para que os pobres também pudessem aprender. Não só os ricos, não só o clero. Somente esse grupo tinha acesso à educação regular, contínua. E Lutero escreveu pedindo que os governantes abrissem escolas nas comunidades pobres para que todos pudessem aprender. Alguns governantes atenderam, então, o pedido de Lutero, e nós vemos, através da história, o impacto que a reforma protestante teve na área de educação. João Amós Comênios produziu o primeiro tratado sistemático de pedagogia, a Didática Magna. Esse tratado trazia que a educação deve contemplar 3 áreas do homem: a instrução, que seriam então os conteúdos, a serem conhecidos, os conteúdos em si; a virtude, que deveria ser entendido como as habilidades que podem ser desenvolvidas a partir desse conhecimento; e a piedade, que são as atitudes da pessoa também a partir desse conhecimento. Então, a instrução, que é o conteúdo em si; a virtude, que são as habilidades que essa pessoa pode adquirir; e a piedade, que são as suas atitudes com aquilo que ela aprendeu. Então, essa visão pregava que a educação deveria considerar o homem, o educando, enxergá-lo como um ser integral em todas as suas dimensões, ou seja, a dimensão intelectual, a dimensão moral e também a dimensão espiritual. Então, o ser humano como um ser completo, e aquele que está sendo educado, ele deveria se desenvolver de maneira integral, de maneira intelectual, de maneira moral e também de maneira espiritual. Esse entendimento, irmãos, é perfeito sobre o que deve ser desenvolvido no homem. Nós vamos perceber que ao longo do tempo essas coisas foram combatidas, essa ideia ela deixou de ser então defendida, e hoje a educação não é tratada como algo que trabalha a moral do homem, que trabalha também a sua espiritualidade, mas apenas a questão intelectual hoje é defendida em muitos nichos, em muitos lugares da educação, mas a questão moral e a questão espiritual foram deixadas de lado. Mas João Amós Comênios entendia que, através da sua didática magna, que o homem devia ser desenvolvido como um ser completo, na sua completude. Foi depois, então, desse movimento espiritual e social que as portas foram abertas, as portas da educação foram abertas para a população. E grandes universidades, irmãos, foram criadas por cristãos reformados, por reformadores, tais como a Universidade de Yale, que foi criada em 1640, a Universidade de Harvard, que foi criada em 1643,
a Universidade de Princeton, que foi criada em 1746, e a Universidade Livre de Amsterdã, que foi criada em 1881. Todas grandes universidades que foram criadas com essa visão, com essa cosmovisão do conhecimento de Deus, da religião, e que trouxeram grande desenvolvimento na Europa para todos aqueles que puderam, então, estudar nessas universidades. Então, grandes universidades que permanecem, algumas até hoje, foram criadas por reformadores cristãos, criadas, fundadas ou apoiadas por reformadores cristãos, que entendiam que o homem precisava aprender e que o conhecimento de Deus era, então, o principal conhecimento a ser aprendido. A educação, irmãos, se for corretamente aplicada, ela vai, então, promover no âmbito social uma série de benefícios. Os benefícios, por exemplo, socioeconômicos, os índices socioeconômicos serão maiores, onde a sociedade ela tem a oportunidade de aprender nesse desenvolvimento integral que nós já vimos, tá? Ela também promove a educação em sociedades mais justas, sociedades menos criminosas, onde o crime ele é combatido, onde ele não é tão forte, né? Também promove uma maior consciência política e melhores condições de trabalho. Então, sociedades que são, onde tem a educação desenvolvida de uma maneira correta, ela vai ter esses reflexos sociais bem percebidos nela. O inverso também é verdade. Sociedades menos educadas, onde a educação é menos trabalhada, os índices socioeconômicos são menores, são sociedades mais injustas, a questão criminal, os crimes são em muito maior volume, né? A consciência política é bem pequena, né? E as condições de trabalho também são inferiores às de sociedades onde a educação é bem trabalhada. A educação é importante, queridos, mas ela não é a salvação para a humanidade. Você já deve ter ouvido isso, que a educação é o caminho para a libertação de uma sociedade. Não é. Ela contribui, ela ajuda, mas não faz aquilo que apenas o Evangelho e tão somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode fazer. Somente homens impactados pela verdade do Evangelho e sendo transformados por essa realidade podem produzir uma sociedade realmente mais justa. A educação é importante, ela ajuda, mas para termos uma sociedade realmente transformada somente através da mensagem do Evangelho. E uma educação que tenha uma cosmovisão cristã, com certeza, queridos, contribuirá para uma sociedade mais justa. Então você pode perceber que quando a cosmovisão cristã é deixada de lado, nós não veremos na educação os efeitos que ela realmente pode trazer. O que nós percebemos, irmãos, é que a racionalidade humana foi corrompida pelo pecado. Então essa capacidade que Deus deu aos homens de aprender, de concluir, né, de desenvolver, de discernir, de concluir, ela foi contaminada pelo pecado. E esse conhecimento que o homem adquire, em vez de aproximar os homens de Deus, em vez de aproximar os homens do seu Criador, afasta os homens de Deus e torna os homens cada vez mais arrogantes, soberbos e tolos naquilo que eles concluem. Aprendem, olham para a realidade, não de uma perspectiva cristã, mas de uma perspectiva humana. Isso afasta o homem de Deus e torna o homem, então, arrogante, soberbo e terrível em suas conclusões. Nós, quando olhamos o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 1, nós podemos perceber o apóstolo Paulo descrevendo essa realidade, que os homens, em vez de aprendendo, buscarem a Deus, se tornaram inimigos de Deus. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes aos homens, ao homem corruptível, às aves
e aos quadrúpedes e aos répteis, e por isso Deus os entregou à impiedade sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Então, os homens têm capacidade de aprender, mas por não terem Deus como fundamento desse aprendizado e dessa realidade, acabam se tornando inimigo de Deus e se tornam arrogantes, se tornam soberbos, e todo conhecimento que os homens têm acabam se tornando cada vez mais inimigos de Deus. Como nós podemos reverter, então, queridos, esse quadro? Como nós podemos olhar a educação a partir do conhecimento de Deus, a partir de uma cosmovisão bíblica? Eu te convido a continuar acompanhando o CGC, porque nos próximos episódios, nos próximos programas, nós vamos entender e aprender que a educação precisa ter princípios bíblicos, precisa ter princípios cristãos, para que ela possa trazer verdadeiramente liberdade aos homens e possa contribuir para o seu desenvolvimento. Nos encontramos no próximo programa, se Deus permitir.